Eu acho que é acabando. Vamos lá. Que horas são? Boa tarde. Vamos falar só de efeito para a câmera. Vai ficar feito uma coisa informal, né? Só tem a gente de casa e tal, não tem pessoas. É de casa todo mundo. Beleza? Boa tarde, pessoal. O meu nome é Natanael. Eu estou aqui para dar uma palestra que se chama Saia da Matrix. E antes eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por eu estar aqui em todas as condições que Ele tem me dado, e segundamente ao público presente, meus amigos estão presentes aqui. Muita satisfação muito grande ter vocês aqui presentes para essa palestra. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre qual é o porquê de eu estar aqui presente nesse momento, falando para cada um dos amigos. Então, o porquê de eu estar aqui presente é que já fazem mais ou menos 5 anos, com o advento da internet e a popularização da internet e lan house e tudo. Então, a internet para a comunidade é como se fosse uma grande enciclopédia, onde você, colocando qualquer palavra, você consegue ter várias informações sobre determinado assunto. Então, partindo desse princípio, eu comecei a pesquisar sobre um assunto muito importante, que eu comecei a dedicar algumas horas da minha vida sobre esse assunto, que eu achei de extrema importância para a população no geral, a comunidade, especialmente aqui no Brasil. Então, como primeiro vídeo, eu vou ilustrar essa palestra com vários vídeos, porque foi através desses vídeos de filmes e documentários que eu comecei a ver qual era a importância desse assunto. Agora, qual é o assunto? Para a introdução, eu na internet buscando informações, lendo e vendo vídeos.
mostrado aqui no vídeo anterior, aquela linha de trem, poderíamos dizer que é a Matrix. A linha de trem é onde aquelas pessoas representadas pelos bonecos estavam no seu cotidiano ali, pessoas inocentes, crianças, mulheres, homens, tudo na sua inocência ali. Só que eles estavam numa Matrix que chamavam a linha de trem. E alguém se informando e lendo começou a ver o que estava por vir e começou a entrar no desespero de querer avisar a população, de querer informar a população. Então, essa é a minha pessoa. Então, através de vídeos, através de palestras como essa, é o meu motivo que me move de eu estar aqui. Então, algo está para acontecer e eu estou aqui para informar sobre esse determinado assunto. Agora, o assunto, eu não vou ser direto, porque exige uma introdução, exige um preparo para que vocês possam assimilar com mais detalhe todo esse assunto que eu quero tratar hoje. Então, para a introdução, eu vou soltar mais um vídeo, vocês conferem. Então aqui vocês veem aqui uma caverna onde existem dois tipos de pessoas. Então, pessoas que manipulam e pessoas inocentes. Desde o começo desse filme, deu para ler a legenda? Não está muito nítido, mas mais ou menos, né? Então, mais ou menos. Então, isso aqui é a caverna, onde representa a nossa vida, onde nós, como viemos ao mundo, já nascemos dentro de um sistema, de algo já preparado, já arquitetado. Então, essa filosofia, o mito da caverna, ela tem o objetivo de abrir os olhos da população e sobre
um sistema que já existe. E o que é que esse sistema influencia no cotidiano de cada pessoa? Então, dentro de uma caverna, que significa o sistema, estão aqui as pessoas. Nós, a população em geral, que não tem a informação sobre o que é o sistema, o que é a Matrix, no caso. Então, essas pessoas, elas estão num local onde não proporcionam ela ver, porque ela já nasceu assim. Então, através de uma filosofia como essa, é muito importante que as pessoas tenham acesso a isso, porque vai explicar qual a razão de todo esse sistema existir. Então, vemos aqui, primeiramente, vou dar um exemplo, essa fogueira aqui, que está alumiando toda essa parte aqui, é uma fogueira feita por homem. Não é, se nós sairmos aqui, a luz já é meio-dia e meio, então se nós sairmos aqui, vai existir uma luz natural, onde você consegue ver mais nitidamente cada pessoa e consegue discernir as coisas através da visão. Então aqui, essa fogueira que foi colocada artificialmente, já para eles usarem essa parte aqui, esse mecanismo de manipulação. Esse mecanismo aqui significa a mídia, que através dessas pessoas aqui, que controlam a mídia e vão manipular de acordo com os seus objetivos. Então aqui, essa população aqui está desinformada, porque nasceram já no sistema. Não é pela falta intelectual de cada pessoa, não, porque já nasceram dentro de um sistema. Então, essa filosofia aqui vem nos explicar que existe um sistema, existem pessoas que manipulam esse sistema através da mídia. Então, é importante nós estarmos cientes de que a mídia tem um papel muito importante na população, influencia nas eleições, influencia no modo de vestir, no modo de viver. Então, um exemplo é o cigarro. O próprio cigarro, que a mídia ela vincula o cigarro com o rótulo de uma pessoa aberta, que por causa do cigarro teve que sofrer várias cirurgias de pulmão e tudo, mas a pessoa vê e compra e continua fumando. Então a mídia está falando, o povo está escutando, mas não consegue ver o real motivo daquela informação sendo vinculada na mídia. Então existe uma ciência chamada eugenia, que a eugenia tem o objetivo de reduzir a população. A eugenia diz que a Terra não pode sobreviver com um determinado número de população. Então o que acontece? O cigarro mata, né? Não é preciso nem enfatizar isso. Então, por que a mídia, se o cigarro mata, por que a mídia vincula isso? Então, e as pessoas estão vendo, mas não estão discernindo o real intenção daquela vinculação daquele determinado objeto. Então, é importante nós temos agora chegar nessa conclusão que a mídia, eles falam diretamente assim. Eu gostaria da participação do público, porque qual outro exemplo que a mídia fala e uma coisa que é prejudicial à saúde, que é prejudicial ao cotidiano, o bem comum, né?
independente de qualquer filosofia, mas o bem viver em sociedade, viver com as diferenças, mas viver bem, tratar bem. Qual seria? O cigarro é uma coisa que é vinculada na mídia e danifica a pessoa física, mas qual seria uma outra? Será que os amigos... Porque a mídia se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Então, o que acontece é que o povo bebe, mesmo sabendo que vai prejudicar tanto quem não bebe e dirige certo, aí vai prejudicar todo jeito, porque ele está dirigindo PH e com certeza vai causar danos àquela pessoa que não está. A mídia não bebe, a mídia está dizendo, falando, mostrando através de notícias, mas eles continuam bebendo e matando as pessoas. Então, em contrapartida, existe também a mídia vinculando como é que se diz? Propagandas de bebidas, onde mostra uma loira, mostra a loira. Então, aquilo ali é tudo agradável para o ser humano, né? Uma cerveja gelada e uma loira, tudo isso soma, né? Então, você ali, isso é uma indução. Como diz Zé Paulino, né? Zé Paulino fala isso. Como é que é? Zé Paulino fala isso. Uma cervejinha, uma lourinha, é isso tudo para ele tudo. Pronto, em contrapartida, que a mídia fala que não se beber, não dirija. Aí depois tem um outro comercial que diz que a lourinha, as duas lourinhas São tudo bom. tudo redondinha, desce redondinha, né? Aquela regra de escola, né? Estou fazendo propaganda. Então, é importante que existem coisas que estão sendo vinculadas aqui na mídia, no próprio na reportagem, que a gente escuta, mas não entende o que está sendo falado. Então a gente está sendo manipulado aqui por essas pessoas. Então, para ilustrar, eu vou soltar aqui mais, vou soltar uma série de filmes, uma série de documentários, que se alguém vê alguma coisa que está sendo vinculada aqui, que diretamente não está sendo dito, mas tem um fundo, como eu falei aqui sobre o cigarro, vai matar a pessoa, mas a pessoa está vendo e está sendo vinculada e não tem nenhuma, que é uma manipulação mental no caso, né? Se alguém detectar alguma coisa aí, pode fazer uma interrupção. Vou adiantar aqui. Eu chamaria isso de manipulação da população. Um homem serviria para insuflar a nação contra um rei vacilante e uma rainha odiada. E uma nova república nasceria do sangue. O sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. A despeito da oposição de Robespierre, uma nova máquina de matar estreou em Paris. O médico inventor Joseph Ignace Guillotin concedeu uma implacável máquina degoladora que transformava as decapitações comuns em experiências humanitárias. Assim, o Dr. Guillotin descreveu seu novo invento à Assembleia. O mecanismo cai como um raio, a cabeça voa, o sangue jorra, a pessoa deixa de existir. Sempre a favor do derramamento de sangue, o jornalista Marat publicou em seu jornal invento, cujo nome anunciou como guilhotina. Em breve ficaria conhecido por outro nome, Navalha Nacional. A guilhotina silenciaria os inimigos internos da Revolução, qualquer um suspeito de planejar o retorno do rei ao trono. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei.
com a família brevemente. Calmo diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luiz ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo, mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo bufar dos tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Então, esse filme ilustra, fala sobre, ele nos dá uma informação, foi vinculada aqui pelo Story, é uma empresa de documentários, e esse é um documentário sobre a Revolução Francesa. Alguém poderia, sobre esse documentário, alguém viu alguma coisa aí que poderia ser uma notícia que está sendo vinculada, mas que por trás ela tem uma coisa muito prejudicial? Alguém poderia... Bom, o que eu vi nesse vídeo, assim, alguma informação? A informação que eu vi foi que eles estão mostrando nesse vídeo aí que a matança seria tipo uma coisa normal, e para hoje, mostrando para a televisão hoje em dia, para ver como isso é uma coisa normal. Banalizando essas coisas aí. Muito bem. Então é mais ou menos isso. Tem uma parte que eu não vou me dedicar voltando, mas ele diz assim que essa invenção da guilhotina foi uma invenção humanitária, né? Justamente isso que ele falou, que estava sendo decapitado ali, o povo vendo, e disse que aquela invenção era humanitária, que era boa para os humanos, né? Que é humanitário. Vamos fazer uma coisa humanitária, aí a gente pega o quê? Uma cesta pega arroz, feijão, uma cesta básica e leva para uma pessoa que está precisando. Isso é uma coisa humanitária, né? Aí ele faz uma guilhotina e diz que é uma coisa, pega a cabeça do ser humano, levanta assim e diz que isso é humanitário. Agora vamos ver qual é a base mental dessas pessoas. Primeiro, liberdade. Segundo, fraternidade. E depois, liberdade, fraternidade e respeito. Não, mas a Revolução Francesa tinha estava três pilares: a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade. Então, vou tirar aqui a fraternidade. Tem alguma coisa fraterna nisso? Então, é bom a gente ficar atento, porque os historiadores, cada um tem a sua vida particular, a sua crença, sua filosofia. Então, tudo que ele escreve é relatando o que aconteceu, mas só com a ótica deles.
Então, o historiador falou que era humanitário tirar uma cabeça de uma pessoa, né? Isso aí foi uma invenção de um médico, né? Qual a função do médico? De ajudar as pessoas. Então, ele disse que é humanitário. Não estou entrando no mérito do rei que destratava o povo, ele foi morto porque o povo não aguentava ele e de todas as injustiças. Mas o médico fazer uma invenção como essa, e dizer que é humanitário, às vezes não foi nem o médico, foi até o historiador, né? Que a gente lê as coisas e de repente passou. Então é importante a gente estar devidamente informado e ler e entender o que está sendo veiculado na mídia ou até em livro, né? Esta manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. O que é a Revolução Francesa e esse evento guilhotina tem a ver com a história da estimulação elétrica cerebral? Esse é um estudo que eu, pesquisando na internet e na enciclopédia, uma das maiores enciclopédias que possa existir, a internet. Então, qual a relação que tem com aquele evento guilhotina, né? Então, a história da estimulação elétrica cerebral conta que no princípio, com o advento da pilha que era chamada pilha voltaica, que foi produzida e inventada por Alexandre Volta no final do século XVII, diz que não existia a neurociência, mas alguns cientistas que gostavam de ir mais além, de querer pesquisar, e começaram a fazer a estimulação através de pilhas, porque as pilhas voltaicas, elas tinham pequenas frequências, pequenas descargas. Então, eles começaram a usar essas descargas, ligando essas pilhas, ligando na cabeça e fazendo com que os olhos, a cabeça decapitada, fazendo com que os olhos se mexessem, a boca, através daquela estimulação elétrica. Então, essa ciência começou a se desenvolver, estimular. Hoje, essa ciência, a gente pode dizer que vai ser alguma coisa impossível talvez seja impossível você relacionar, mas eu vou relacionar essa ciência, o princípio aqui, aonde chegou tudo isso aqui. Chegou na ciência que nós conhecemos hoje, que se chama fisioterapia. A fisioterapia era lida com estimular órgãos de seres humanos que já perderam a sua capacidade de andar, a sua capacidade de se comover. Então, culminou nessa ciência que nós vemos hoje, neurologia e a fisioterapia. Então, existia um advento da guilhotina, muitas cabeças rolaram na Europa e principalmente na Inglaterra, Londres e... Deixa eu adiantar mais um pouco aqui. Então as cabeças eram decapitadas, estimuladas, não era numa sala fechada, era ao público. Vamos dizer que alguém, um ladrão, foi lá e decapitaram aí, aproveitava a cabeça daquela pessoa e ligava as pilhas e fazia isso como se fosse um espetáculo.
Então você vê que apesar da base que tinha aquela revolução, aquela filosofia, o iluminismo que deu início à Revolução Francesa, sobre os três pilares, mas nós vemos que não existe nada de humanitário nisso, né? Nós vemos que a banalização do homem, querer destituir o homem, porque será que o homem é mais importante do que uma TV? Será que o homem é mais importante do que um carro? Será que o homem é mais importante do que uma casa? Do que até a própria roupa que vestimos? Então, a inversão de valores e a banalização do ser humano. O ser humano começa a querer classificar o outro você quer um animal, só porque a palavra animalista, quer dizer, você está se movendo alguma coisa por si próprio, por uma energia, e aí liga isso para dizer que o ser humano é um animal. Então, é importante nós estarmos cientes que as informações vinculadas através da mídia e de historiadores, nós temos que ver de fora, saber quem era o historiador, e ver a notícia como um todo. Então, seguindo mais adiante, vamos ver em que culminou. Esse aí todo mundo conhece. Qual é o nome dele? Frankenstein. E que culminou? Esse fato que eu falei agora, final do século XVII para o século XVIII, começaram o advento da guilhotina e a banalização do ser humano. Os cientistas ficaram mais à vontade. Em vez de você pegar uma pessoa, matar e fazer uma experiência, ele aproveitava aquela cabeça ali e já fazia a experiência dele, já estava morto também, né? Aí, mas só que eles começavam a exibir, entendeu, ao público e tudo isso, e mostrava o que ele tinha dentro dele, qual era a intenção dele, daquele tipo de pessoa. Então, culminou aqui no nosso amigo a invenção, né? No caso, Frankenstein, na realidade, é o nome do cientista. E ele vamos dizer, o que os cientistas almejavam era estar no lugar de Deus e dar a vida a um ser humano, né? O que nós vemos é isso, um ser humano morto, e ele pega lá e, com a sua ciência, e faz o ser humano levantar e ter vida, né? Vamos dizer assim. Então, uma ficção que foi escrita em 1818, foi escrita o livro Frankenstein, Mary Shelley. O escritor Mary Shelley escreveu, detalhou, inspirado naquelas experiências de cabeças decapitadas e sendo estimulado ao público, se inspirou em Frankenstein, escreveu o livro, e depois de 100 anos depois veio esse filme aqui, que é de 1930. A televisão preto e branco, não era televisão a cores, e agora nós vemos a segunda versão da televisão a cores em 1900 e um pouquinho mais de 50 aí, 10 anos mais. Então agora nós vamos essa introdução do primeiro filme de 1930, e aqui a gente vê a real intenção, e a gente resume já essa primeira introdução, qual era a intenção daquelas pessoas a pegar uma cabeça, embora ele já estava condenado, já estava no corredor da morte, né? Ele já ia morrer de todo jeito, mas qual era a real intenção dessas pessoas? Il film ha visto del contento presentare tutti insieme una piccola di campo. Dopo lo so presentare storie di Frankenstein.
homem da ciência que buscou criar homem à sua própria imagem, sem levar Deus em consideração. É uma das mais extremas histórias já contadas. Ela lida com os maiores mistérios da criação, a vida e a morte. Acho que pode impressionar-nos, pode mesmo chocar-nos, pode até aterrorizar. Então, se acha que nós encontramos sujeitar seus medos à tal tensão, agora é a sua chance de... Não, nós avisamos. Frankenstein. Então, só para dar um ênfase aqui no que ele falou, que ele não levou Deus em consideração. Ele quis fazer o homem à sua imagem e semelhança e quis dar vida ao ser humano através daquela estimulação de... Então, isso aí nos diz, através da história, que no final do século XVII para o século XVIII, desenvolveu a estimulação dos corpos através de já aproveitava aquelas cabeças decapitadas e fazia as experiências. E já 100 anos depois foi escrito o livro Frankenstein e Mary Shelley, que combinava o objetivo daquelas pessoas, que era reviver uma pessoa e dar vida. Então, só dando uma pausa, pode ir. Então, voltando, nós vamos ver aqui o filme Jornada nas Estrelas. O filme Jornada nas Estrelas foi feito em 1966. Vamos fazer agora uma comparação. Final do século XVII para o meio do século XVIII, houve uma informação que foi feita através do livro de Frankenstein e Mary Shelley. Em 1930, depois de 100 anos depois, houve também um filme Frankenstein, que falava sobre coisas que tinham acontecido 100 anos antes, né? Então, o que a gente poderia já entender nessa parte? Que a mídia foi, apesar de que a televisão não existia no final do século XVII, mas houve uma coisa que já depois de 100 anos foi vinculada através da mídia, mas já existia. Então, onde eu quero chegar com isso? O telefone celular só veio depois, vamos dizer, em 1958, por aí. Então, o filme aqui já mostra, Jornada nas Estrelas, já mostra aqui um celular sendo usado e outros objetos. Eu vou identificar agora o fone por Bluetooth, que foi lançado agora em 2000. Naquela época eles já falavam disso.
Então aqui nós vemos aqui o pendrive, que também foi já há poucos, em 2000, então vemos que a mídia, o filme é usado para divulgar e passar informações. Então, existia, antes de ser vinculada ao público, à população, o pendrive, o fone Bluetooth, o tablet, também não vou passar aqui. Então, várias coisas nós poderemos fazer uma comparação com aquela informação. Pode ligar. Fazer uma informação, fazer um trocadilho que só vai só. Então, para encerrar aqui só salvar aqui. Então, fazer uma comparação, uma informação de 100 anos atrás, só fechando e desligando, a tampinha está aqui, está aí. Então, para encerrar, vou encerrar aqui com mais só essa última informação. 100 anos depois, foi vinculada a uma informação que já existia 100 anos antes. E algumas décadas depois, foi vinculada através, vendida no caso, né? Algumas fones de ouvido, celular, pendrive, coisas que já existiam há 10 anos atrás. Então, o que nós poderíamos ver que essas coisas eram usadas por espiões, as coisas eram usadas